No dia de hoje, eu quero comentar, dentre tantas coisas que estão ditas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o texto que você está vendo aparecer aí na sua tela, o segundo aos Coríntios 3, do verso 1 ao verso 18, e do capítulo 4, de 1 a 6, e que diz mais ou menos o seguinte: Paulo começa a falar de que, na realidade, era com sinceridade que ele vivia o Evangelho sem máscaras na cara. Aí ele diz: porventura começamos outra vez a nos recomendar-nos a nós mesmos, como se nós tivéssemos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou de vocês para outros lugares? Eu? Não. Naninha, não é meu caso. Porque vocês são a minha carne. Vocês. Ele não está falando hoje, onde tem essa legião de crentes, crentes doidos, crentes malucos, crentes em todos os lugares, mais crente do que placa de Coca-Cola, crente, é uma inflação de crente, ninguém é crente, todo mundo só é de igreja e quase ninguém sabe de fato ser de Jesus. Não, quando ele falou isso ao pessoal de Corinto, não tinha a segunda igreja de Paulo em Corinto, nem a terceira, nem a igreja de Paulo em Corinto, a do Areópago, da Acrocorinto, aquela que fica do outro lado da montanha, não tem. Era uma só comunidade, um só grupo. Então não havia essa dispersividade enlouquecida. Era um único pessoal que tinha sido evangelizado de maneira diferente por Paulo, por Apolo, por Paulo de novo, por Priscila, por Áquila, por algumas pessoas, mas todas do vínculo de Paulo, do ensino, da influência dele. E era um grupo que estava lá. Então, ele diz, e se torna tudo muito mais íntimo quando ele diz: vocês acham que eu estou querendo recomendação para falar com vocês ou de vocês para falar com outros? Eu pari vocês em Cristo. Vocês são a minha carta. Não dá para negar que o meu DNA está em vocês. Vocês são meus filhos. E vocês já estão manifestos, não dá mais para recolher. Vocês estão manifestos como uma carta de Cristo escrita através do meu ministério. Está aí. A caligrafia é minha. O que marca a existência de vocês, podem vir outros, vocês podem dizer que aprenderam com outros, vocês podem querer omitir o meu nome, mas em tudo que vocês dizem ou pensam que pensam, a minha marca, o meu DNA está aí, porque foi comigo. Foi comigo. E eu não estou preocupado com o estelionato disso ou daquilo, ou com quem quer que chegue anunciando o que eu anunciei a minha vida inteira, como se não tivesse sido eu, como se tivesse sido uma revelação deles. Não me interessa. Eu sei que, pelo Espírito do Deus vivente, eu fui responsável histórico por escrever essa carta viva do Evangelho em vocês, e ela não aconteceu com os recursos das tábuas de pedra dos ensinos de Moisés. Ao contrário, eu não produzi nada do lado de fora. Não foi uma carta institucionalizada para ser lida como um catecismo, como um credo, como uma produção teológica externa. Não, foi escrita nos corações de vocês. E só dá para ser lida na vida e nas práticas de vocês. E essa é a minha confiança em Deus, de que foi isso que aconteceu. Não que eu seja capaz de produzir alguma coisa especial, ou que eu esteja me glorificando, porque eu sei
que a minha suficiência toda vem de Deus, não vem de mim. Vocês estão falando com um cara que, quando diz, eu sei que foi pelo meu ministério e pela prática da minha vida que vocês aprenderam, que de bom vocês aprenderam. Eu não estou me gloriando a mim mesmo, ele diz. Eu sei quem opera em mim e por que as coisas são assim em mim. E eu sei que a minha suficiência não vem de mim, que a minha suficiência vem de Deus. E sei, todavia, que ele me habilitou para ser ministro nesse tempo, nessa hora, nesse lugar, para fazer essa diferença que todos podem tentar apagar, mas não conseguirão, porque o que eu produzi pela graça de Deus não foi externo, não foi material para ser guardado dentro de uma arca da aliança, não foi em tábuas de pedra, está impresso e selado com o imprimato do Evangelho no coração de quem acolheu, de quem recebeu essa palavra. Está escrito aí, no íntimo do ser. E essa é uma palavra vivificada, palavra do Espírito, não é letra. É consciência, é percepção, é discernimento. É palavra do Espírito Santo. E não tem nada a ver com o ministério da morte, gravado em letras de pedra, e que teve a sua glória temporária, como foi o caso de Moisés. Teve uma glória, mas o ministério das pedras, o ministério da lei, o ministério das legislaturas de Moisés, tinha prazo para ser vencido. Tinha prazo para ser vencido. Como Jesus disse, não vai cair nem o il, nem tio da lei até que tudo se cumpra, mas ele disse, eu vim para cumprir a lei. E disse, está consumado, está cumprido, está pago. A lei teve o seu prazo de validade consumado na cruz, em Cristo. Acabou ali, começou a nova aliança, que não é gravada em tábuas de pedra, mas nos corações, pelo acolhimento à palavra do Evangelho e pela obediência em fé ao Evangelho. É simples, eu repito todo dia aqui para ver se alguém entende, porque se entender muda completamente a vida. Aí ele diz, nós não estamos operando com cisel, gravando em pedra para mostrar, não. Nosso trabalho é do Espírito, escrevendo o Evangelho no coração de quem acolhe, de quem recebe. Essa é a glória incomparável do meu ministério, Paulo diz. Se eu comparar com o que Moisés fez, Moisés foi de uma utilidade enorme, mas ele está vencido. É como Jesus disse, ouvistes o que foi dito aos antigos, e cita Moisés. Eu, porém, vos digo, Moisés está vencido. Porque ele, Cristo Jesus, cumpriu toda a lei, toda ela, encontrou sua completude e sua satisfação absoluta em Jesus, seu resultado pleno. Então ele prossegue dizendo, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, que era a lei de Moisés, neste respeito já não resplandece, já não tem luz resplandecente na lei de Moisés, já não resplandece diante da atualização da revelação que tinha tido em Moisés no tempo da sua vigência, a sua própria aplicação, a sua própria validação. Mas agora, depois de Cristo Jesus, Moisés perdeu a sua atualidade. Perdeu a sua atualidade. Em Jesus, a gente entra na atualização perene da palavra, que é o Evangelho, que é vivo, e que a cada nova geração traz os aplicativos pertinentes para aquela hora, já que Jesus é o término, é o fim,
e a completude absoluta da palavra de Deus e da revelação de Deus, e ele é vivo e ressuscitado, e a palavra dele, assim como durante os dias do Evangelho, encontra aplicação pertinente em cada pessoa, em cada encontro, com cada indivíduo, com cada situação e circunstância nova, tem uma palavra própria da hora, que não está escrita em nenhum manual, que é a aplicação do amor, da verdade e da justiça àquele indivíduo, àquela pessoa. A palavra de Deus, que é absoluta, agora em Cristo ganha a particularização dos seus aplicativos. E as suas atualizações pertinentes à carência e à necessidade, ao pecado, à doença e ao desejo de encontro com a graça de Deus que se manifesta na vida de cada pessoa. É assim que é. A palavra é absoluta, é Jesus, o Verbo. E o aplicativo é igual ao que ele fazia no Evangelho. Não tem uma palavra para todos. Tem uma palavra para prostitutas, para meretrizes, para pecadores, para publicanos, para fariseus, para doentes, para leprosos, para cegos, para endemoninhados, para gadarenos, para mulheres infelizes, para teólogos angustiados com perguntas: como será isso? Como nascer de novo? Existem palavras para cada um, em cada momento, em cada hora, em cada circunstância, em cada dimensão do que cada um já tem como compreensão. Jesus aplica o Evangelho. O Evangelho é ele, absoluto. O aplicativo tem a ver com a necessidade do indivíduo. Não podia ser mais particularizado em amor, em carinho. É como ele faz, é como ele age. Aí ele diz: porventura não é verdade o que outrora foi glorificado, que foi a lei de Moisés, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória de Cristo Jesus e do Evangelho. A lei de Moisés se apagou. A luz de Moisés feneceu, pereceu. Porque se o que se desvanecia, que era a lei de Moisés, estava em estado de desvanecência. Por isso é que Moisés botou um véu na face. E a gente fica pensando que era para que o povo de Israel não visse a incandescência da luz do seu rosto. Mas Paulo diz que ele botou uma lei na face, botou um véu na face, para que o povo de Israel não visse a natureza desvanecente, apagante, morrente da glória da lei, que quando ele desceu do monte era uma luz só, mas não resistiu, como se fosse uma radioatividade que vai perdendo a força. A luz no rosto de Moisés foi perdendo a resplandecência, foi entrando, como diz Paulo explicitamente, em estado de desvanecência, porque não era permanente em comparação com a glória revelada na face de Cristo, que é permanente, que não se desvanece, que não se apaga com o tempo, que não cumpre uma era. Nós não estamos chegando ao fim da era de Jesus para entrarmos na era de quem quer que seja o candidato a ocupar a nova era, segundo algumas perspectivas de natureza profético-esotérica. Não. Nós estamos diante daquele cuja glória não se desvanece. Não se desvanece. Pode aparecer o candidato, vai dar de cara com a glória da transfiguração, vai dar de cara com a glória da ressurreição, vai dar de cara com essa glória da eternidade, que não tem ponto de desvanecência, só cresce, cresce, cresce,
na sua permanente manifestação de glória, que é o que eu tenho definido em Jesus. Aí Paulo prossegue no verso 12, dizendo: tendo, pois, tal esperança, essa esperança de não desvanecência em Cristo Jesus, servimos-nos então de muita ousadia no falar. Já que eu sirvo a essa glória não desvanecente, que não tem prazo de validade, eu estou atual. Tanto quanto Paulo esteve atual, falando aos coríntios isso que falou, a mesma palavra está atual para mim, falando isso a você e a todas as gerações que ainda me ouvirão. Permanecerei atual nessa palavra da não desvanecência da glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tendo, pois, essa esperança, nós nos servimos de muita ousadia no falar, e presta atenção, como isso aqui é chocante. Você que está aí agarrado à lei, você que está aí agarrado a Moisés, você que acha que se alguém diz que Moisés perdeu a relevância e a atualidade diante do que Jesus trouxe, que Jesus e Moisés é agora apenas história, não mais do que história, porque o que era pertinente à validade de Moisés perdeu a sua glória, entrou em desvanecência e morte quando Jesus se manifestou, quando a glória de Jesus brilhou na transfiguração. Quem é que estava lá? Moisés e Elias, falando a respeito da glória de Jesus e da partida dele em Jerusalém. E quando aquela visão da transfiguração terminou, Pedro tinha dito: façamos aqui 3 tendas, uma será para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E eles ouviram uma voz dizendo: olha aí o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E quando eles abriram os olhos, nada mais viram, a ninguém mais viram, nem a Moisés, nem a Elias, tinham desaparecido. Tinha ficado só Jesus, tinha ficado só Jesus, tinha ficado só Jesus. Meu Deus, será que você não entende que aquelas eram todas glórias com tempo de validade? Nós estamos agora vivendo uma era de permanência absoluta, que não carrega a terminação de nada que venha se desvanecer. No entanto, quando alguém não entende isso que eu estou dizendo e fica querendo conciliar, achar que é possível manter o culto à glória de Moisés e cultuar a glória de Jesus, que é possível juntar o Monte Sinai com o Monte da Transfiguração, gente que acha que é possível guardar o véu, a relíquia do véu de Moisés, como se fosse o véu que encobrisse uma luz permanente, sem entender que o véu só está ali para que o povo de Israel não veja a desvanecência, o murchamento, a irrelevância, a não permanência, a não duração, a não continuidade, a não validade, a não atualização da lei de Moisés, não atualizável para as novas gerações depois de Cristo. Moisés desvaneceu. Moisés desvaneceu ante a glória nova que resplandece, que é a glória de Jesus. No entanto, quem ainda decide fazer essa conciliação? Tem gente aqui dizendo: Caio é radical, por que não pode ser Moisés, Elias e Jesus? Não, eles estavam ali só para saberem da partida de Jesus em glória. Mas eles mesmos estavam como cultuadores e não como protagonistas de coisa alguma que continuasse, a não ser aquilo que atravessasse, passasse e mantivesse a relevância na vida de Jesus
depois da ressurreição de Jesus, continuasse a ser palavra do Evangelho a ser anunciada com permanência irrevogável. Então ele diz que se isso não é entendido e as pessoas ficam querendo servir a velha aliança e a nova aliança, acham que é possível guardarem o Evangelho de Cristo e manterem todas as realidades de natureza morta, paleontológica, de exame no máximo arqueológico. Moisés não passa mais de arqueologia nem de paleontologia. Jesus, todavia, é o Verbo encarnado que ressuscitou de entre os mortos e que mantém a atualidade da palavra como permanente, porque a palavra agora é filtrada por ele e só permanece como palavra relevante, sem prazo de duração, aquela que atravessa Jesus do Velho Testamento para cá e aquela que do Novo Testamento atravessa Jesus. Tudo que, passando por Jesus, ganha o seu significado de coerência com o espírito do Evangelho fica. O que não guarda, sai, tanto faz de onde vem. Seja de Moisés, seja de Paulo, seja de Pedro, seja de qualquer um, Jesus é a única palavra. É a palavra definitiva. Porque tendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, sendo ele mesmo a manifestação da expressão da glória de Deus. Manifesta nessa face sublime de Cristo Jesus, o qual é a correspondência exata do ser de Deus. Pelo amor de Deus, é o que diz a Epístola aos Hebreus, e você vai se agarrar ainda em que dúvidas antigas, ao invés de abraçar certezas presentes e eternas. Então, enquanto você fica tentando fazer a conciliação, como diz o verso 15, tem um véu na tua cara, tem um bloqueio cognitivo, e você não entende o Evangelho por nada. Eu posso ficar explicando milhares de horas, você não vai entender, enquanto você não abandonar Moisés e se tornar discípulo exclusivamente de Jesus. Com todas as implicações disso. Moisés e Elias desapareceram e ele disse: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. Foi o que o pai disse. Não foi a esse conjunto, a essa tríade, não, foi ao meu filho. A ele ouvi. Quando, porém, alguém que estava nessa ambivalência, tentando fazer essa conciliação, se converte, se rende, acaba com a tentativa de duplicidade na fé, na consciência, e se entrega absoluta e exclusivamente a Jesus e ao Evangelho e ao ensino do Evangelho, e só ao ensino do Evangelho. Quando algo assim acontece, o véu é retirado, o bloqueio cognitivo é arrancado e a pessoa enxerga. Antes disso, meu Deus, ela tenta e ela não enxerga. É como essas imagens que de vez em quando eu uso aqui para falar de Jesus, a chave hermenêutica. Essas figuras, essas imagens, essas metáforas, onde parece uma coisa aqui, outra ali, elas são partes separadas, até que você encontra a convergência de olhar para tudo exclusivamente a partir de Jesus. Aí, quando você faz isso, você vai encontrando o foco e todas as coisas são iluminadas na face de Cristo Jesus. Todas as coisas ganham a face de Cristo Jesus, como nessa imagem que você está vendo aí. Antes disso, são fragmentos, até que tudo vai encontrando a sua convergência absoluta
na face de Cristo. Aí você descobre que o significado de tudo que nos foi dado até aqui só encontra a sua compleção, só encontra a sua absoluta revelação quando todas as coisas ganham a sua convergência, indicam Jesus e fecham a sua convergência. Segundo Jesus, então, tudo ganha a face de Cristo. Antes disso, são fragmentos, são sem sentido. Ninguém entende nada. O véu precisa ser retirado para que você, então, afinal de contas, enxergue que tudo não passava de contribuição. Os fragmentos eram pedaços de contribuição que, na plenitude dos tempos, ganharam a sua convergência toda para o rosto de Jesus, e o que cabe definindo a face de Cristo fica. O que não cabe definindo a face de Cristo sai. Esse é o princípio, essa é a palavra, essa é a ilustração. Por isso se diz que enquanto eles ficam ouvindo Moisés, é como se um véu estivesse posto sobre eles. São tantos fragmentos que eles não veem nada. Mas quando eles se convertem ao Evangelho, então o véu é retirado de suas faces. E eles veem. O Espírito Santo lhes mostra isso. E lhes traz isso como uma convicção de liberdade. Eles não estão agora mais sob o medo de Moisés, da lei de Moisés, das pedradas de Moisés, das punições de Moisés, dos exílios de Moisés, dos bodes expiatórios de Moisés, das sentenças de Moisés, dos fogo caindo com maldição sobre ninguém. Não. A terra abrindo, engolindo os indivíduos, o medo, o pânico, a obediência panicada que eles tinham em relação a Moisés, o terror de Deus vinculado a Moisés, tudo isso passa, tudo isso acaba. Deus deixa de ser fobia, Deus passa a ser amor, exclusivamente amor. Em Cristo Jesus, o véu é tirado, a percepção é restaurada, a liberdade é plantada em nós como a alegria do Espírito Santo, que agora vive em nós e chancela a palavra de Deus. E ele mesmo, o Espírito Santo, é penhor de que tudo isso é verdade, e ele habita em nós como penhor dessa verdade e dessa perenidade que nada, nem ninguém, nem nova revelação, nem nova profecia, nem novos adventos, nada vai mudar. Está tudo definido, completado, consumado, acabado. Tetelestai, está feito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí ele prossegue e diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, vamos sendo transformados, olhando pelo Evangelho a face de Cristo, vendo na descrição do Evangelho, no ensino do Evangelho, na palavra do Evangelho, na prática de Jesus, praticando o Evangelho, nas relações humanas de Jesus conforme as narrativas do Evangelho, aprendendo tudo isso in loco, vivendo o 3D da nossa própria experiência de sermos Evangelho de Deus no mundo e de termos o mundo como 3D do nosso laboratório de prática do Evangelho aqui, hoje, agora, no espaço-tempo. Eu estou vivendo e não estou num treino, eu estou vivendo o jogo definitivo. Eu estou vivendo as finais. Estou vivendo segundo Cristo Jesus. E vejo a face de Deus e sendo projetada em mim, e à medida em que eu participo
do 3D do Evangelho na vida, na medida em que o mundo é o 3D da minha prática do Evangelho, e eu vou praticando com fé, com confiança, em amor, sem medo, servindo a Deus no próximo, eu vou ficando a cara de Jesus, é impossível não ficar. Vou ficando constrangedoramente cada dia mais parecido com Jesus. E ninguém tem como negar. Você vai ficando, eu vou ficando. Não tem nada que você possa fazer para evitar a resplandecência da glória da face de Cristo no meu rosto, nos meus olhos, na minha vida. Nada, ninguém, nem demônio algum. E eu prossigo nessa certeza de que eu vou sendo transformado todo dia. Eu sou uma metamorfose ambulante, eu sim, todo dia transformado de glória em glória na imagem do Senhor. Eu sou uma bendita metamorfose ambulante, me renovando todo dia conforme o entendimento que não para de crescer do Evangelho em mim e conforme a prática desse entendimento na minha vida, no 3D do mundo, onde o Evangelho ganha concreção para mim, a repetição de Jesus na história. É o que Paulo está falando de todos nós. Não sou eu que estou arrancando uma novidade daqui, não, que está escrita, só prestar atenção que é isso mesmo. Ele prossegue e diz, pelo que, tendo este ministério da vida, da transformação, da glória de Deus na nossa face, de ficando parecido com Jesus, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, não tenhamos medo, não demos passos atrás, o nosso caminho é para frente. Nós vamos sendo transformados à medida em que andamos adiante, não é à medida em que recuemos, é à medida em que avancemos, é que a face de Cristo vai nos transformoseando, e vai nos transformando, e vai nos regenerando. Que coisa mais sublime, que coisa mais linda. Você ouvir essa verdade cristalina saindo daqui, da minha boca, direto para o seu coração. Ai, meu Deus, quem me dera ter tido o ensino que eu trago a você há 50 anos atrás, quando eu comecei a querer ser essa carta viva. Ai, mas você tem essa chance, só não aproveita quem quer. Será um desperdício indesculpável se você tendo essa riqueza aberta, esse baú sendo aberto e esse escriba do reino de Deus tirando desse depósito coisas novas e coisas velhas para o seu entendimento, para a sua compreensão. O desperdício disso é praticamente imperdoável, meu amigo, minha amiga. E aqui Paulo prossegue, mas nós não andamos com astúcia, nossa vida é com sinceridade, por isso a gente não desfalece. Pelo contrário, a gente rejeita aquelas coisas idiotas, ou as do passado, ou as vergonhosas, ou as pecaminosas, ou as que se ocultam, enquanto a gente anda na luz, anda sem astúcia, não adulterando a palavra de Deus, não inventando moveres, visões, pseudo-novas compreensões. É mentira, eu nunca vi, ninguém nunca me trouxe nada novo. A única coisa que eu encontro é gente trazendo de novo com um coração renovado. Aí, esse é o poder. Mas esse pessoal que chega e diz, olha, tem uma coisa que ninguém nunca viu na Escritura, que Deus me revelou, manda ele falar comigo, que eu desentorto ele e envio assim para um deserto onde ele não engane ninguém, porque ele é um mentiroso. E vocês adoram um mentiroso.
Mas quem fala a verdade, como eu estou falando a vocês, nem sempre é acolhido, porque vocês amam a mentira. E recebem esse espírito do engano para não darem crédito à verdade. Por isso, se aparece alguém dizendo que tem uma nova revelação, vocês largam toda a verdade do Evangelho e seguem atrás dessa miragem, dessa fantasia perversa. Nós, todavia, não somos desses. Não andamos com astúcia, não adulteramos a palavra do Evangelho, antes nos recomendamos à consciência de todo ser humano, da presença de Deus pela manifestação de uma vida na verdade, de verdade, com sinceridade. Essa é a nossa recomendação em Deus. Mas, se o nosso evangelho, se o evangelho que eu prego, que é o mesmo que Paulo chama de nosso, é também o meu, deveria ser o seu, esse evangelho da graça de Deus que se gloria exclusivamente na cruz de Jesus. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, se tem milhões que olham e não enxergam nada, não sabem desse evangelho, que é o evangelho de Jesus, desculpem, as pessoas vão ter que viver com as consequências. Porque se o nosso evangelho ainda está encoberto, ainda está no velador, ainda está tapado, é para aqueles que se perdem que está encoberto. É para quem deliberadamente não quer discerni-lo, porque eu garanto que ele está sendo pregado a todos os que podem me entender. Eles podem até desejar que ninguém saiba, mas que todos saibam que eles ouvem na calada da noite, ouvem, são milhares ouvindo. Eles não podem dizer que não sabiam. Esse meu evangelho não está encoberto para ninguém nesta geração. O evangelho de Paulo não está encoberto, é trazido na minha boca e é aplicado outra vez para as circunstâncias desta geração. Ele não está encoberto, exceto para aqueles que se perdem, que, ouvindo, rejeitam a palavra por decisão, por arbitrariedade absolutamente pessoal. Nós, todavia, na presença de Deus, somos manifestação dessa verdade. Mas se está encoberto ainda o Evangelho, é porque alguém bloqueou o coração. E bloqueou o coração porque o Deus deste século, o príncipe deste mundo, cega o entendimento, cega o entendimento. É uma coisa interessante essa aliança que Paulo cria entre a lei de Moisés e o cegar do entendimento daquela geração. É estranho, né? Porque eles não estão tendo aquela geração que ouvia Paulo, feita de judeus e de gentios, pagãos, convergindo para ouvir a pregação. Aquela geração, Paulo diz, não estava tendo o seu entendimento encoberto por Zeus, por Hades, por Hera, por Cronos, por Poseidon, por Caos, ou por Atena, por nenhum dos deuses mais importantes do panteão romano. Não estava tendo a palavra colocada em estado de mudança subversiva por uma intervenção do deus Hermes. Não. É Moisés, é a lei. O grande inimigo não era o panteão romano ou greco-romano que estava à volta de Paulo, não. O grande inimigo era Moisés. Era a lei de Moisés. Eram os plantonistas das sinagogas querendo carregar Moisés como se fosse um El Cid,
um filme antigo que os jovens não sabem mais o que é, com Charlton Heston, um filme de uma história espanhola, hispana, e na Espanha, de um grande líder que morreu na guerra, mas era tão respeitado que aqueles aos quais ele defendia puseram o corpo dele morto com um amparo de uma haste de madeira atrás para que ele fosse vivo, segurando o cavalo na frente do exército, com aquele signo cristão do El Cid, que inspirava medo nos inimigos. É o que a gente tem hoje, Moisés sendo usado como El Cid. Está morto, mas vai lá. Tem gente que cavalga Moisés no cavalo de El Cid para ver se espanta, se o zumbi ainda espanta, mas vem Paulo e acaba com isso. Diz, olha, é um fantoche, já morreu, não tem mais significado, a validade dele acabou, segundo Jesus no Evangelho. Jesus acabou com esse significado. Moisés, há muito tempo que não podia botar a cara para fora, porque o rosto dele desvanecia. E nós não somos acovardados como ele, a gente bota a nossa própria cara para fora, do jeito que ela é, sabendo que na graça de Deus ela vai sendo transformada à medida em que a gente olha fixamente para Jesus, como diz o escritor de Hebreus, a gente atenta fixamente para Jesus, olhando, e a gente vai sendo transformado de glória em glória na face de Deus em Cristo Jesus. Aí ele vem e diz, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus, a nós mesmos como quem aprendeu a amar a Jesus servindo ao próximo. É assim que nós nos apresentamos, porque Deus, o Deus que disse, haja luz e houve luz, Ele mesmo está vivo, e foi Ele quem disse para mim, quando eu andava na agonia das minhas trevas, Ele disse, Saulo, haja luz e houve luz no meu coração. E eu comecei a ser iluminado pelo conhecimento da glória de Deus espelhado na face de Cristo Jesus. Mas o interessante é como coisas que um dia tiveram a sua relevância, o seu significado, são justamente aquelas que mais nos impedem de prosseguirmos para aquilo que seja novo, para aquilo que seja transformador, para aquilo que seja evangelho, boa nova e revelação de Deus. Até Moisés, até o zumbi Moisés, que vira um El Cid, carregado até pelos cristãos, que querem fazer a conciliação, não entendendo que em Cristo Jesus Moisés desapareceu, Elias também, ficou só o Filho amado, em quem Deus diz, eu tenho nele todo o meu prazer. A ele ouvi. É tão óbvio. Como é que você continua brigando e lutando? Fica com ódio de mim só porque eu digo a verdade, não minto, e pago o preço de ficar sozinho, mas não retroceder? Não me odeie, não. Eu sou uma graça de Deus para você nessa geração, rasgando a mortalha da lei, abrindo e mostrando para você que o sepulcro está vazio e que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Tendo acesso a esse bastidor da ressurreição, tirando a cortina, fazendo esse apocalipse de revelação e dizendo a você, vem, vê, entra. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. E aí não tem mais ninguém, é só Ele que importa. É só Ele que importa. E aí o nosso véu é tirado do rosto. Os nossos bloqueios cognitivos são removidos.
E aí tudo vai ficando claro, 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 definitivamente claro, maravilhosamente claro. Ó Jesus, eu peço que essa palavra singela, contada, repartida e repetida por mim centenas de vezes, só que cada vez é de um jeitinho um pouquinho diferente, mas conta a mesma história, chega ao mesmo lugar, traz a mesma conclusão, mostra a mesma oportunidade de revelação. Por favor, que essa palavra exploda como consciência, que muita gente pare e não fique tentando misturar Jesus, zumbificar Jesus com os zumbis da lei, que já morreram na cruz e ficaram mortos na cruz, porque só o que ressuscitou em Jesus foi a novidade de vida do Evangelho. É o que eu te peço que seja compreendido agora e acolhido, em nome de Jesus. Amém. E amém.